Certo. Então, a partir de agora estamos gravando. Hoje é a aula do dia 30 de agosto de 2021. É nossa disciplina aqui de números e funções. Hoje vamos falar sobre a função exponencial, uma das principais funções aí usada em modelagem matemática, tá? Essa função exponencial, ela, ela é uma função do tipo assim, né? Ó, deixa eu mexer aqui. É uma função do tipo a elevado a x. E essa aqui, ela é diferente da polinomial, por exemplo, a polinomial de grau 2, né, a função x ao quadrado. Essa função, ela tinha o x, a variável, na base. Aqui você tem, as duas são potências, né, mas a diferença está em quem é que é a variável. No caso aqui, a potência, o expoente era constante, no caso, por exemplo, x ao quadrado. Então, o 2 é constante e a base que vai variando. E nesse caso da função exponencial, você tem a base sendo constante e o expoente variando, né? O expoente que varia. Esse tipo de função nós chamamos de função exponencial. Então, essa é uma função polinomial e essa aqui já é uma função exponencial, né? Uma expressão de uma função exponencial, 2 elevado a x. Veja a diferença, né? Enquanto uma você tem a base variando, a outra tem a potência, o expoente, né, variando, o expoente. Muito bem. Essas tipos de funções aqui, né, as funções do tipo dessas exponenciais, elas têm aplicação em matemática e diversas aplicações. Dou alguns exemplos aqui. Ele pode ser modelar função de crescimento, né, funções de crescimento populacional. O primeiro que usou funções desse tipo para fazer modelagem em crescimento exponencial foi um economista chamado Thomas Malthus, né? E ele, a partir dele, dessa função aqui, ele propôs, né? Como que seria o crescimento de uma população. Outra situação que a gente tem também, propagação de doenças também pode estar relacionado, não diretamente assim, mas pode estar relacionado com esse tipo de função. Decaimento radioativo também são funções modeladas com esse tipo de função, são funções exponenciais, e tantos outros aí. Tem outras inúmeras aplicações, juros compostos, deixa eu me ver aqui, é, é, usa-se muito em física também para o tempo assim que de aquecimento de uma barra. Então existem inúmeras aplicações dessa função exponencial e variantes dela, né? Tá? O que é uma função exponencial, então? Então, uma função exponencial é uma função de R em R, tá? Desse jeito, que a cada você tem de R em R, que a cada x associa a expressão a elevado a x. Então, ele faz isso. Você tem uma expressão do tipo a elevado a x. Aqui, esse a, ele tem que ser um número positivo, tá? Primeiramente, você observa que ele tem que ser um número positivo. E também a gente exclui o caso de você ter o a igual a 1. Porque se o a fosse igual a 1, você teria coisas desse tipo, 1 elevado a x. Só que 1 elevado a x é 1. E isso aqui é uma função constante. A função constante não é considerada, então, uma função exponencial. Ela não... ela é polinomial e tudo mais. Então, no caso 1, a gente tira, tá? A gente exclui a base de C1. É, bom, exemplos aí de funções que são exponencial. 2 elevado a x, tá? 10 elevado a x, qualquer número, você pega a e faz elevado a x. Qualquer número real positivo, e que não seja 1. O meio, né, que é 0,5, também você pode escrever assim, ó, 0,5 elevado a x. Também é uma função exponencial.
raiz de 2 elevado a x. Raiz de 2 é um número real, elevado a x. 3 elevado a x, e assim por diante, tá? Se você quiser fazer outros exemplos aí, π elevado a x. No caso aqui, você pode ter outros tipos de funções que não são exponencial, ó. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que a gente pega 5 vezes 2 elevado a x. Essa aqui já não é uma função exponencial, se você considerar essa função aqui, ó. Mas ela tem a ver com a exponencial, que é você pegar a função exponencial e multiplicar por 5. Funções desse tipo aqui são chamadas de função do tipo exponencial, tá? O que é uma função do tipo exponencial, então, para a gente? Vai ser uma função, eu vou chamar de outro nome, de outra letra aqui, a f de x elevado a x é uma função exponencial. Uma função do tipo exponencial vai ser uma função que você tem um b multiplicado por a elevado a x. Quando você tem um b assim, ó, multiplicando por a elevado a x, ela não é uma função exponencial, mas a gente diz que ela é uma função do tipo exponencial, tá? Tipo exponencial. Por que que eu estou falando isso, né? Embora o gráfico seja muito semelhante, esse b a elevado a x ao gráfico de a elevado a x, quando o a é positivo, quando o b é positivo, né? Quando o b é um número positivo, praticamente eles são idênticos ao gráfico. A gente vai ter, quando eu falar função exponencial, vocês vão já imaginar que é a elevado a x, nos nossos comentários aí. Algumas propriedades que essa função exponencial tem, tá? Essa função exponencial a elevado a x tem as seguintes propriedades. Primeiro, o par ordenado 0 e 1 sempre está no gráfico da função exponencial. Por que isso? Porque basta você observar que quando a gente coloca o x igual a zero, você vai ter a elevado a zero. E a elevado a zero, o a não sendo zero, né? O a é sempre um número positivo e diferente de 1, isso vai dar 1. Portanto, sempre que você coloca zero, o resultado dá 1, do y, né? E isso faz com que o par ordenado 0 e 1 sempre esteja no gráfico da função exponencial. Com um pouco de trabalho, tá? Você consegue provar esses dois itens aí. Praticamente são análogos, mas ele diz o seguinte: a função exponencial ela assume dois aspectos, tá? Ela tem dois comportamentos. Se o número a base, for um número maior que 1, por exemplo, 2, 1,5, 1,0001, então, se qualquer número acima de 1, ele vai nos dar o gráfico da função a elevado a x como um gráfico crescente. Sempre que você coloca um número maior que 1, essa função exponencial ela é crescente. E isso, para a gente fazer o gráfico, é muito bom, né? Porque a gente vai ter uma noção de como é o gráfico, tá? Por ele ter um aspecto crescente. Ou seja, o que significa que ele é crescente? Que sempre que você tiver o x1 menor que o x2 para qualquer número real, aqui pares de números reais, x1 e x2 quaisquer, você vai ter o f de x1 menor que o f de x2. E na verdade, essa seta aqui vai e volta, tá? Isso é importante na hora de resolver a equação. Ela vai e volta. Isso significa que se você tiver o x1 menor que o x2, isso equivale a dizer quando a é maior que 1, tá? Que o a elevado a x1 vai ser menor do que o a elevado a x2. Então, essa propriedade ela é muito importante. Aqui, se o a for um número entre 0 e 1, ele já tem um outro comportamento. A função exponencial aqui associada vai ser decrescente. Ela é decrescente. O que significa isso? Quando você tem o x1 menor que o x2, o que vai acontecer na imagem é que o f de x1 vai ficar maior do que o f de x2. Ó, eu estou pensando aqui graficamente seria isso. Isso aqui ajuda no gráfico, na construção do gráfico, como eu falei.
Isso significa que sempre que você pega o x1 menor que o x2, quaisquer dois números, né? No caso do A maior que 1, você vai ter assim, ó. O f de x1 vai estar aqui e o f de x2 vai estar aqui. A altura deles, tá? Ela é maior, ela cresce. Agora, no caso do de baixo aqui, da decrescente, você vai ter o x1 aqui, o x2, ó. E você vai ter uma altura aqui, o f de x1. E quando você vai ver a altura do f de x2, ela é abaixo, tá? Ela te dá uma altura menor do que o do f de x1. Então, a comparar, essa seria a altura, tá? Ó, fx1 e essa aqui é a altura, fx2. E aqui é fx1 e fx2, essa altura. Bom, isso significa, então, ó, que quando você sabe que o A está entre 0 e 1, x1 menor que x2, e aqui vai e volta, tá? Se somente se o A x1 é maior que o AX2. Então tem uma inversão aqui na desigualdade, tá? Aqui, ó, o x1 menor que x2 e aqui é maior, tá? Tem essa inversão. Essas coisas estão provadas no livro com maiores detalhes. Eu não quero entrar em detalhes nesse assunto, tá? A gente está aqui mais na parte prática para executar os exercícios associados. Essas coisas vão ser demonstradas com maior rigor, por exemplo, num curso de análise, tá? A função exponencial f de x igual a elevado a x, ela é injetora. Independente se é crescente ou decrescente, ela é injetora. E isso também vale. Ó, sempre que você tiver uma função crescente, ela vai ser injetora. Sempre que você tiver uma função decrescente, ela também vai ser injetora. Claro, no seu domínio, né? Você está falando que ela é crescente, decrescente, a gente está falando num intervalo. No caso aqui é na reta toda, tá? O intervalo. A função exponencial está definida na reta todinha. A função exponencial é injetora. Ó, o que a gente tem que provar para saber se é uma função injetora? x1 diferente do x2, isso implica que o f de x1 é diferente do f de x2. Mas isso é verdade aqui no nosso caso, porque se você pegar o caso que ela é crescente, aí você tem o x1 diferente do x2. Se dois números são diferentes, um é maior do que o outro. Você pode supor, por exemplo, que o x1 é menor que o x2. E aí, se o x1 é menor que o x2, ó, eu vou fazer assim, suponha, eu não vou pôr assim, o caso A positivo, caso A maior que 1. Aí você vai fazer assim, que você tem que analisar dois casos, quando é crescente e quando é decrescente, tá aqui. Quando A for maior que 1, você vai ter assim, o x1 é diferente do x2, podemos, como a gente não sabe quem é quem, então podemos supor, sem perca de genialidade, que o x1 é menor que o x2. Logo, o f de x1 é menor que o f de x2 pela propriedade 2 lá, né? E se o f de x1 é menor que o f de x2, portanto, tá? É claro que a gente também conclui que se o f de x1 é menor que o f de x2, f de x1 é diferente do f de x2, né? Porque um número é menor que o outro, então eles não podem ser iguais. E, portanto, ela é injetiva nesse caso. É isso que a gente prova, tá? Direitinho aí. O outro caso é análogo, eu não vou fazer, não, aqui, nas considerações. Essa função exponencial também ela tem uma propriedade muito interessante aqui, é que ela pega f de uma soma, ela vira o produto dos f's. Como assim? Deixa eu escrever aqui, ó. Quando você vai fazer f de x mais y na função exponencial, isso aqui é a mesma coisa que a função exponencial faz? Faz a elevado à entrada que você tem. No caso da nossa entrada aqui, ela não é só x, ela é x mais y. X mais y. Só que a gente sabe, por propriedades aí
potenciação, que a elevado a x mais y é a mesma coisa que a elevado a x vezes a elevado a y, tá? Essa é a propriedade bem conhecida, né? Bases iguais, potências de mesma base, né? Quando a gente vai multiplicar, a gente conserva a base e soma seus expoentes. Essa é a propriedade aqui. Só que a elevado a x é o próprio f calculado em x, e a elevado a y é o f calculado em y. Então, a função exponencial, ela tem essa propriedade de transformar uma soma, né? Ela faz o f da soma vira produto das imagens. Tá? Essa é uma propriedade bem curiosa. Enquanto aqui no domínio você está somando, lá na imagem você está multiplicando. Eu até colocaria outra propriedade aqui, a sexta, é a seguinte, é que f de x é maior que zero para todo x pertencente aos reais, tá? É função exponencial, tá? Função exponencial, qualquer função exponencial que você tiver, independente se ele é crescente ou decrescente, tá? O f de x vai ser maior que zero. Bom, o gráfico de uma função exponencial, ele só tem duas possibilidades básicas. O nome desse gráfico aqui não tem um nome específico, não, tá? Não tem uma curva que a gente dá-se um nome, não tem uma geometria que se destaca. Não é uma hipérbole, uma parábola, não é nada disso aí. Mas ela é o gráfico da função exponencial, ele tem esse aspecto aí. Se o A for um número maior que 1, aí você tem o gráfico com aspecto crescente. Olha só, destacando as coisas aí que a gente viu na propriedade. O gráfico sempre passa por esse ponto da função exponencial. Seja crescente ou decrescente, passa pelo ponto 0 e 1. Outra coisa, né? Se o A for maior que 1, você tem o gráfico de uma função crescente. Se o número A for entre 0 e 1, é o gráfico de uma função decrescente. E quando a gente for fazer o gráfico, a gente tem que ter isso em mente. Aqui acontecem algumas coisas bem interessantes, tá? Por exemplo, esse número vai ficando cada vez maior, ó. Tá? À medida que você vai aumentando aqui o x, o a elevado a x ele vai crescendo muito, e esse crescimento é muito rápido mesmo. E para o lado de cá, se você fizer o x um número muito negativo, aqui é curioso essa forma aqui do gráfico, mas ele vai se aproximando cada vez mais do eixo X, né? Mas ele não toca o eixo X. Ele nunca toca, porque o a elevado a x, ele é sempre positivo. Então nunca cruza e nunca encosta no eixo X. Aqui acontece o oposto, né? Se você colocar um número X muito grande, você vai fazendo com que o a elevado a x fique muito pequeno. Mas sempre, ele vai ficando cada vez menor, só que sempre você vai ter o a elevado a x positivo e, portanto, nunca encosta no eixo x. Aqui, se você pegar um número x negativo muito longe assim, da origem, né, cada vez mais grande em valor absoluto, mais negativo, né, ele vai fazer com que esse negócio cresça, tá? Fica muito grande. Essas coisas aí vamos comentar nos exemplos. Primeiro exemplo que a gente tem para fazer o gráfico da função exponencial de base 2. Tá? Na base 2, você tem 2 elevado a x. E 2 elevado a x, como a gente faz o gráfico aqui? Observando aqui os gráficos, ó, a gente tem que colocar valores. O zero, a gente sempre sabe qual é o resultado que dá 1, mas é bom colocar alguns valores positivos e alguns negativos. Então é isso. Põe aleatoriamente aí alguns valores. Claro que o aleatório aqui, a gente pensa numa tabelinha bem interessante aqui. Você pode pensar nessa tabela aqui de valores,
Por exemplo, a gente pode pegar aí você vai fazer o y, que é o f de x, né? Que é 2 elevado a x. Coloca zero, dá 1, porque 2 elevado a zero é 1. Você pode colocar os números positivos, 1, 2, 3, né? Se quiser. Você pode colocar os números negativos, menos 1, menos 2 e menos 3. E quando coloca esses valores, você vai fazer a conta. 2 elevado a 1 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. 2 ao cubo dá 8. Aí, 2 elevado a menos 1. Quanto é que dá isso? É meio, tá? 0,5. Ó. No gráfico você vai marcar esse ponto. 2 elevado a menos 2. A propriedade lá, ó, é um quarto, né? Essas coisas aqui a gente já andou vendo, né? Já estudou. Então, 0,25. 2 elevado a menos 3, ó. Vai ficando cada vez menor, tá vendo? Ó? 2 elevado a menos 3, aí você vai fazer um oitavo. Isso aqui é 0,125. E cada vez vai ficando menor, né? Tá? Bem pequenininho. Se você fizer 2 elevado a menos 10, né? Vai ficar 1 sobre 1024, né? Vai ficando cada vez menor esse número. 1 dividido por 1024. Vai ficando grande. Então, o gráfico aí, ó, com esses valores que a gente tem colocado na tabela, você vai marcar no gráfico. Olha aí, presta atenção aqui no gráfico. 0, 1, marca esse ponto. 1 e 2, marca esse ponto. 2 e 4, marca esse ponto. 3 e 8, marca esse ponto. E aí você tem que ligar esses pontos. Veja que o menos 1 dá meio, ó. Metade aqui, ó, né? Metade aqui. Aí o outro vai dar metade da metade, né? Ó, metade da metade. O outro vai dar metade dessa outra metade que deu. Então, vai reduzindo, né? Cada vez mais. E o gráfico é esse. É, bem prático. Nós vamos usar o resultado dessa forma. O gráfico é esse. Aí você pode até pensar, né? Mas como que a gente prova que o gráfico é assim mesmo, né? Alguns aspectos a gente já tem. Por exemplo, o gráfico é crescente, então está batendo. O gráfico aí é um gráfico com aspecto crescente. Mas como que a gente liga esses pontos aqui intermediários, né? Fica em dúvida. O cálculo, né, também ajuda a gente a entender melhor um pouquinho esse tipo de comportamento. Porque o gráfico de função crescente, ele é curioso, né? Você pode ter gráficos que crescem assim, ó. Esse aqui é um gráfico que cresce muito rápido. É um crescimento rápido. Cresce e cresce rápido. Mas você pode crescer devagar também, né? Como é que cresce devagar? Assim, ó. Um crescimento desse tipo assim, ele é devagar. Por exemplo, se você pegar y igual a raiz de x, é um crescimento que é mais lento do que um crescimento desse tipo exponencial. Se você fizer esse 2 elevado a x, ele cresce muito mais rápido. Estou falando na parte positiva, tá? Só pensando na parte positiva aqui. Depois a gente vai ver que tem uma função que cresce muito mais devagar do que a função raiz de x. Tá? Essa ela tem a ver com a exponencial aí. Beleza. Aqui, vamos agora, veja que a gente pegou uma base, o A como sendo 2, né? Que é maior que 1. Independente do A ser maior que 1 aqui, qualquer gráfico vai ter esse aspecto, né? Aí os pontos que você vai marcar, você vai atribuir. O GeoGebra também faz esses tipos de gráficos sem problema algum, tá? Vejamos aqui o outro gráfico. O gráfico quando A é igual a meio. Quando A é igual a meio, né, no caso 0,5, isso é menor que 1. Tá naquelas condições do A está entre 0 e 1. Se o número está entre 0 e 1, olha só o que acontece com as contas, né? Vou fazer aqui, ó. Você vai ter meio elevado a menos 3. Aí o menos 3, vocês lembrem que isso vai fazer com o menos aqui, para você tirar esse sinal de menos,
você inverte a fração e faz elevado a 3. Bom, 2 sobre 1 é 2, 2 elevado a... E você vai ter isso aqui como sendo 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 8. E os demais seguem o mesmo raciocínio. Meio elevado a menos 2. Isso vai dar 2 sobre 1 elevado a 2, que é 2 ao quadrado, que é 4. Meio elevado a menos 1, é só então inverter, tá? Que é 2. Tá aqui. Elevado a zero, qualquer coisa elevada a zero, não seja zero, né? Isso dá 1, tá aqui. Aí, elevado a 1 é o próprio número, meio. Elevado a 2, aí você vai fazer elevado a 2, é 1 ao quadrado e 2 ao quadrado, né? Isso dá 1 quarto. Aqui, ó, 0,5 já, né? 0,25. E aqui, quando coloca 1 sobre 2 elevado a 3, é 1 oitavo, tá? Que vai dar. Isso aqui é 0,125. Olha só no gráfico. Então, no gráfico ocorre uma inversão. Você até pode observar que esses dois gráficos eles são simétricos. Tem uma simetria esses dois gráficos. Eu falo essa simetria, como é que ela é obtida. Mas aqui, ó, se você coloca 0, você tem esse ponto. O 1 você vai ter o meio. O 2 vai ter 1 quarto, que é 0,25 de altura. 3 vai dar 0,125 de altura. Então vai reduzindo a metade da metade que tinha, né? Aí coloca menos 1, dá 2, ó. Tá? Menos 1 dá 2. Menos 2 dá 4. Tá aqui, esse ponto. Coloca menos 3, dá 8. Coloca menos 4, vai dar 16. Já dá lá em cima, na menos 4. Se você colocar menos 10, ó, meio elevado a menos 10 vai ficar 2 elevado a 1 elevado a 10, né, que tira o sinal de menos aqui, quando inverte a fração. 2 elevado a 10 é 1024. Então, quando você estiver aqui no menos 10, você está lá na altura 1024. Bem alto, né? Fica bem alto. É uma função com um crescimento bastante acelerado. É isso que chama atenção, né? Quando você fala assim, vamos pegar uma função que tem um bom crescimento. É uma função que tem um crescimento muito rápido, por exemplo, para modelar crescimento de bactérias, né? Bactérias, elas vão se reproduzindo muito, muito rápido, né? À medida que você tem uma quantidade ali, ela vai duplicando a quantidade em quantidade de horas, né? Em minutos, horas, né? Você consegue duplicar a tua amostra ali de bactérias que você tem. E aqui também pode ser usado para decrescimento, né? Decrescimento em substâncias só que as substâncias radioativas, né? Tem substâncias que decrescem muito rápido. Tem substância que já demora muito, muito tempo. Tipo assim, 5.000 anos para desintegrar, né? Tem uma substância que é usada na datação, né? De coisas antigas, que é o carbono 14, né? Carbono 14 é usado na datação, porque ele tem um tempo muito longo. Aí você vai medir quanto que tem ainda de carbono residual nas suas amostras, para saber quanto é que tem, para medir mais ou menos quanto tempo gastou para desintegrar. Eu ia falar de uma simetria que há. Se você olhar esse gráfico e esse gráfico, eles são idênticos, idênticos. Mas em que sentido? No sentido espelhado. Eles têm simetria em relação ao eixo Y. Se você espelhar o que tiver, por exemplo, esse aqui, se você espelhar o que tiver do lado esquerdo para o lado direito, e se você espelhar o que estiver do lado esquerdo para o lado direito aqui, ó, você vai ter uma perfeita simetria. Coloque isso no GeoGebra que vocês vão ver bem direitinho essa simetria que eu estou falando. Então, há uma simetria.
Um outro exemplo aqui de função que eu quero falar para você, bom, de função não, é uma função exponencial, e é uma base muito específica, tá? É uma base que ela é chamada de... esse número é chamado de número de Euler, tá? Número de Euler. Esse, esse é um número irracional, assim como é irracional é o número π, assim como é irracional é o número de ouro, né? Vocês já, talvez, não sei se já ouviram falar, mas tem o número de ouro da proporção áurea. Tem também esse é um número irracional muito importante em matemática. É um digamos assim, tá qual igual ao π, né? Assim, tá muito semelhante ao π. O π é importante? Claro. Sempre que você está mexendo com formas circulares, né, círculos estudos relacionados ao círculo, você tem o número π aparecendo. O π é propriamente definido assim. O π eu acho lindo a forma de você definir o π. Pega uma circunferência qualquer, a que você mais chama mais bonita, meça a ela o comprimento. Aí você tem um negócio aqui, você chama isso de diâmetro, tá? Aí você faça o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro, isso aqui dá π. E essa é muito lindo, né? Isso assim, saber que qualquer circunferência te dá essa razão aqui entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência, como sendo um número constante. Ela é constante, além disso, é um número irracional. É muita. É, 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 é muito curioso, né? E aqui tem um outro número que eu quero destacar. Assim como vocês descobrem esse número π, a gente tem um número e que ele aparece de diversas formas, tá? Esse aqui é uma forma da gente apresentar ele já com um pouquinho de linguagem do cálculo. Mas depois eu faço aqui uma outra linguagem, que talvez seja uma outra apresentação, que seja também interessante. É assim, ó. O número E é um número irracional e você prova isso, né? Você prova e dá bastante trabalho de provar que, por exemplo, que o π é irracional, que o E é irracional, dá um certo trabalho. E é diferente de raiz de 2, né? Raiz de 2 é irracional, mas é fácil de provar que ele é irracional. A gente fez isso aqui. É um argumento muito simples. Aqui a gente tem o número E expresso como sendo um número que é um limite, tá? O que significa esse limite? Limite em cálculo, ele aparece com muita frequência e é uma das ideias do cálculo que ele pensou assim, ó. Imagine que você tem essa expressão aqui e você quer saber o comportamento da expressão um mais x sobre um sobre x quando o x vai ficar pequenininho. Ó, eu quero saber essa expressão aqui. O que acontece quando o x fica pequenininho? Tá? Aí, quando você vai falar assim, eu quero saber quando o x é pequenininho, então vamos falar assim. Vamos pegar e atribuir valores pequenos para o x. E a gente não precisa começar do pequeno, bem pequenininho, não. A gente pode pensar num número pequeno, né, positivo e pequeno, né, como sendo a partir do um. Vamos colocar um é pequeno? Não, não é, mas vamos ver o que acontece com essa expressão um sobre 1 mais x elevado a um sobre x quando o x é um. Aí você coloca um mais um elevado a um sobre um dá 2. Aí você coloca outro número pequenininho. Aí você fala, vou diminuir para ver o que acontece. Vejo que você não pode pôr zero nessa expressão, né? Não dá para você chegar ali e vou falar x igual a zero. Não dá porque você tem uma divisão por zero. Mas aí em matemática a gente é meio atrevido, assim. Eu falo, não pode pôr zero. Eu falo, tá, mas o número perto de zero eu posso. Vou tentar fazer um número bem pequenininho. Isso eu posso. Não posso pôr o zero, mas o 0,00001 posso. Aí o que eu faço? Coloco 0,1. Aí vou me aproximando para ver o comportamento da função. A ideia é ver o comportamento, o que está acontecendo com a função. Aí você faz o x igual a 0,1 e você faz essa conta. 1 sobre
0,1 fica 10, tá? 1 sobre 0,1 é 10. Aí, você vai ter 1 mais 1,01 elevado a 10. Olha também que coisa curiosa que acontece nessa expressão. Parece que se você faz um número que fica bem perto de 1, essa base aqui vai ficar perto de 1. Aí você pensa assim, uma coisa que está perto de 1 elevado a qualquer coisa vai ficar perto de 1, né? Engano seu. Aqui está dizendo outra coisa. Vai ficar já está lá no 2. Ó. Você está se aproximando de 1 e já está indo acima de 2. Ó. 1 mais 0,1 elevado a 10 está dando 2,594. Claro, você faz isso numa calculadora, né? Aí você faz 1 dividido por 0,001. Isso vai ficar. Isso aqui, ó, só para vocês saberem o que está acontecendo, é claro, você pode fazer na calculadora ou você pode fazer na mão mesmo, né? Isso aqui é a mesma coisa que 0,01 é 100, né? Então faz 1 dividido por 1 sobre 100. Conserva a primeira, multiplica pela inversa da segunda, isso vai ficar 100 sobre 1, vai dar 100, né? Isso aí é 100. Esse 100 que está aqui, ó. Aí vai fazer, ó, 1 mais 0,01 elevado a 100. E dá 2,705. Então, aquela ideia intuitiva que fala assim, 1 mais uma coisa pequenininha elevada a qualquer coisa, vai ficar perto de 1. Não, não vai ficar perto de 1. Olha aí o que está acontecendo. E aqui, ó, repetindo essas contas, aqui também você pode pôr numa planilha, tá? Escolhe uma planilha eletrônica para pôr também, você pode fazer essas contas lá. E aqui você coloca 0,001, vai ficar 2,717. Aí acrescenta 0,00001, dá 27182, e vai diminuindo o número, e ele vai ficando cada vez mais próximo de, do número 2,7183. Eu acho que o número E é 2,718281. Esse aqui estaria com um erro aí de 4 casas, tá com 4 casas decimais, né, arredondado, né? Então, como que é que os matemáticos escrevem essa ideia aqui de você fazer um número se aproximar do zero, né? Vou fazer um número se aproximar do zero. O x está se aproximando do zero. A gente escreve isso assim, ó, com essa linguagem. O que está escrito aqui é assim, eu vou ler. Limite da função, dessa função aqui, ó, pensa nessa função f de x. O limite da função f de x, quando x tende a zero, a gente lê assim, quando x tende a zero. O que é x tende a zero? X se aproximar de zero. Eu estou fazendo esse processo de fazer o x cada vez mais próximo de zero para ver o que acontece. O x não quero saber quando o x é zero, mas quero saber o que acontece com a expressão quando o x se aproxima muito de zero. Aí acontece que essa função aqui, ela tem um comportamento bem, bem preciso. Ela vai se aproximar de um número. Esse número é o número que a gente diz que é o número E, tá? Ele é um número que a gente chama ele de E. Essa é a definição desse número E. Bom, a demonstração que o citado limite existe será feita, né, no cálculo, né, geralmente no cálculo, ou no curso de análise, na pior das hipóteses, mas esse número já vai aparecer. Tá? E esse número, eu quero também chamar a atenção a vocês, que esse número aparece nas calculadoras, né? Deixa eu pegar aqui e pegar a minha calculadora aqui. Não sei nem que calculadora que eu tenho aqui, vamos ver. Calculadora. Aí, ó, vamos ver se essa calculadora faz conta aqui. O número E tá na calculadora? Tá, olha ele aqui. Olha o E. Quanto é o E? 2,71, 82, 81, 82, 85 e assim por diante, tá? Aí, como ele é um número irracional, ele não forma dízima periódica.
Não tem padrão de repetição algum. Mas aqui ele já dá para a gente essa informação. Eu quero dar uma outra apresentação, aproveitar aqui, falei para vocês, né, que a gente pode ter esse número E é um dos mais importantes no cálculo, tá? No cálculo, porque com esse número E a gente forma uma função que é a chamada da função exponencial nessa base E, na base aí, desse número de E. Faz a função e elevado a x. Então, quando você pensar em e elevado a x, você está pensando nesse e que está presente na calculadora. Outra coisa que a gente pode fazer eu posso dizer a vocês assim, que esse número e, ele também, ele aparece numa soma infinita. Olha que legal, ele aparece assim, ó. Ele, ele tem a ver com o número binomial. O que é um binomial? Não, fatorial. O que é um número fatorial? Você define assim, ó, 0 fatorial é 1. Você define 0 fatorial como sendo 1. Você define 1 fatorial como sendo 1, tá? E o resto você define n mais 1 fatorial mais 1 vezes n fatorial. Daí, em geral, você define assim, ó, 2 fatorial, vamos descrever aqui alguns. É 2 vezes 1, que é 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. E assim por diante, tá? Você definir esses fatoriais. O que tem a ver fatorial com E? Tem muito a ver. Eu já vou falar para vocês. Ó, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. E assim por diante, tá? Etc. Assim que você vai fazendo. Esse número E, ele é exatamente uma soma infinita. Que soma infinita é essa? É quando você soma os recíprocos dos números fatoriais, desses fatoriais. Você vai fazer 1 sobre 0 fatorial, mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial, e assim por diante, tá? Você vai somando todo mundo o inverso do fatorial, uma soma infinita aqui. É igual somar progressão geométrica infinita. Tá? Acontece que isso aqui se aproxima de um número, e esse número é o número E. Vamos fazer aqui algumas contas aqui. Ó. Isso aqui vai ser 1, né? Isso aqui vai ser 1 mais 1, tá? Que 1 fatorial é 1. Isso aqui vai ficar mais meio, né? Se você fizer a soma até esses três termos, você já vai ter 2,5. Olha que bonito. Né? Já dá uma aproximação bem razoável já do número E. Agora, se você vai acrescentando, você vai ter 1/3. Aí, é 1/3, não, 1/6, né? 1/6. 1/6, eu não sei quanto é 1/6, não. Dá o quê? 1/3 dá 0,33, vai dar 0,1, 1 meia alguma coisa aí. 1,666666, assim por diante. Mais um, 4 fatorial, cadê o 4 fatorial? 24, né? E você vai fazendo essa conta, tá? Acontece que, é claro, cada vez que você coloca mais termos na sua soma, você vai ter uma melhor aproximação. Eu vou mostrar também na calculadora essa conta. Você viu lá o quanto que é o I, ó. 7182, tá? Só com 4 casas decimais. Vamos somar, fazer aquela soma. Você tem o 1 mais o 1 mais meio, dá 2,5. Aí mais 1/6, dá 2,666. Mais 1 sobre 24, né? Que 24 é o 4 fatorial. Dá 2,70, já vai aproximando. Eu não estou vendo fatorial aqui, mas se tivesse eu já usaria também. Mas os 5 fatorial é 120, tá? É, o 5 fatorial, que é 1 sobre 5 fatorial, vai ficar 1 dividido por 120. Não, peraí, 120 não, é 5 vezes
5 vezes 20, 5 vezes 24 é 120, você tá certo, 120. Aí dá 2,71666. Agora eu preciso saber quanto é 6 fatorial, é 720. Aí, mais, vou fazer só mais uma. 1 dividido por 6 fatorial. Podia ter, né? Cadê o fatorial aqui? Não tem, não? Deixa eu ver se tem o 6 fatorial aqui. Ah, tem fatorial, ó. Viu? Aí, ó. Já dá esse número. Aí eu vou continuar. Então, já que tem fatorial, né? 1 dividido por 7 fatorial. 7 fatorial. 2,7182, viram? Até aqui já deu uma perfeita aproximação com 3 casas decimais. 4 casas decimais. Mas, isso aí, olha só, que tem a ver com você somar o inverso desses números fatoriais? Aparece um número irracional, né? Isso também é outro fato muito, muito interessante, muito curioso. Então, vocês conheceram hoje aí um pouquinho sobre esse número E. É um número fantástico que vocês precisam, claro, conhecer ele, tem uma, uma abordagem histórica muito interessante, ele, tá? Da forma que os matemáticos descobrem essas coisas que a gente está vendo aqui. E a gente pode também construir a função exponencial dele. Como o E é um número maior que 1, ele vai dar um aspecto crescente. O aspecto é o mesmo da função 2 elevado a x. E só que essas contas aqui a gente não vai ter condição de fazer tudo à mão, né? A gente teria que ter uma calculadora mesmo, ou uma tabela, tá? Quando eu falo para vocês uma tabela, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês verem. Também, é, deixa eu pegar aqui planilha. Deixa eu ver se tem planilha aqui. Ali, ó, planilha. Aqui eu não tenho muita prática, não. Vou ver se qualquer coisa, se não der aqui, eu passo para ali. Deixa eu fazer uma nova planilha. E vamos colocar aqui os números. Vou fazer o primeiro teste, tá? Eu vou colocar o número 1 aqui. E aqui eu quero a exponencial de 1, tá? Eu acho que aqui na planilha, ele tem a planilha toda tem uma linguagem, né? E ele vai calcular a exponencial, eu acho que é assim, ó, ESP. Tá vendo, ó? ESP. ESP de quem? Da célula ali, ó, da 1. Aí você faz assim, e ele já dá o 2,71, 82, assim por diante. Aí o que você faz? Você é esperto, né? Vou colocar aqui os valores que eu preciso. Aqui você você coloca 2, você coloca 3, você coloca, eu vou pôr 0, né? Aí você coloca o número menos, cadê o menos? Aqui o sinal de menos. Menos 1, coloca o menos 2, coloca o menos 3. Tá, colocou isso. Tá, e agora, o que que eu faço? Eu venho aqui na exponencial e saio puxando todo mundo aqui, ó. E, e era pra ser isso, né? Cadê? Puxa aqui. Ah, eu vou fazer assim. Eu não tô entendendo, não. Deixa eu ver se dá certo agora. Era pra puxar a fórmula, né? Preenchimento automático. Aí ele entendeu. Pronto, ele entendeu. Aqui agora entendeu. Então, olha, ele faz pra gente aqui o. Ele faz pra gente a conta, tá? Todos esses valores aí, de fazer 2 elevado a 1, o e elevado a 1 e ao quadrado, né?
No caso, a gente está com uma função até simples, né? Com a calculadora a gente faria muito bem. Mas se você tiver uma função muito complicada e você quiser fazer uma tabela de seus valores, você pode usar planilha. Aqui ele está usando, sei lá, quantas casas decimais, tem um monte, né? Se você não precisa tudo isso, né? Usa arredondamento. Aqui é interessante que, ó, o 3 já dá lá no 20, né? Aqui eu vou tentar fazer outra coisa aqui, que vamos colocar essas duas colunas e vamos ver se ele faz o gráfico aqui também, que aqui é um ambiente que faz gráfico. É, se eu souber, cadê? Vamos ver como é, era para ter um botãozinho de gráfico aqui. Fugiu. Tá. Esse aqui que eu estou usando, gente, é o Google Planilha, que você já vai colocando aqui, já vai salvando, né? Ele salva automaticamente. E tem um botãozinho, né? Aqui não estou vendo, não, mas ele faz o gráfico para a gente também. Criar fios, explorar, validação, compartilhar, exportar, complementos. Deixa eu ver, não tem complementos. Criar filtro, intervalos. Sempre que você seleciona duas colunas assim, você pode fazer gráfico. É, ele fez um gráfico, né? Ele fez um gráfico, só que ele fez um gráfico estatístico, né? Aqui aqui são gráficos estatísticos, ó. Mas você pode mudar esse tipo de gráfico. Editar gráfico. Aí, tipo, você pode ter então um tipo de gráfico diferente. Vamos fazer esse aqui, de linhas. Não ficou bom não, né? Um gráfico de dispersão seria aqui, ó, mais ou menos adequado. Você só tem uma tabela se você quiser saber qual é a curva que passa aí. Esse aí seria um tipo de gráfico. Mas o de linhas, assim, não fica legal, tá? Aqui, o melhorzinho, assim, para você mais ou menos ver, né, os pontos, aí depois dados esses pontos, você tem que pensar assim, como é que a gente faz para ligar os pontos? Mas o que eu quero mesmo mostrar para vocês dessa planilha é que vocês podem usar planilha para gerar valores, né? Se você quiser gerar valores através de uma fórmula, vocês podem fazer. Dá para fazer uso em vários lugares na matemática, essas planilhas, ajuda bastante. São contas repetitivas, né? Tá, aí com isso, ó, você gera aqueles valores, ó. Cadê o 3? Ó, o 3 daquele 20 lá. Tá, então explicado como a gente gera esses valores, você não vai fazer isso na mão, você vai usar calculadora, planilha, colocar você pode também colocar numa, no Silab lá também faz, tá? Aquele Symbolab, né? Aquele programinha. Feito isso aí, ó, a gente tá com os valores. Aí você vem e coloca aqui os valores. Por exemplo, o 1 vai dar quanto? Aí é claro que você vai fazer aproximado. O 1 vai dar no 272 aproximadamente, tá? 272, então por aqui mais ou menos. Então não há muita precisão, não. Se você quiser uma precisão num gráfico, você faça esse gráfico numa programinha que faça o gráfico. O 2, né? É elevado ao quadrado, é 7,39. 7,4 aproximadamente. Aí no gráfico você não vai nem visualizar muita coisa disso, né? Então aqui, ó, aqui mais ou menos, ó. E aí você colocando esses valores aproximados, você vem aqui e marca os pontos, tá? Mais ou menos, né? Com essas aproximações e faz o seu traçado. Essa então é a ideia do, da construção gráfica, tá?
de uma função exponencial aí. Eu vou fazer aqui com vocês, ó, no livro aqui já tem alguns exercícios para você fazer os exercícios é o 60. Aí no exercício 60 tem para você gerar gráfico de y sendo 3 elevado a x, o p é 1/3 elevado a x, tá? Então 1/3 é menor que 1, isso aqui vai ser crescente, o 3 elevado a x, 1/3 elevado a x vai ser decrescente. Você também vai fazer do 4 elevado a x, que vai ser crescente, y. Outro que a gente usa bastante, é o 10 elevado a x, que é potência de base 10 também. Tem, até na calculadora, acho que já tem essa tecla de fazer potência na base 10. Ela tem muito a ver com o 10 elevado a x e o e elevado a x, eles têm funções inversas na calculadora. E cada uma dessas funções inversas são log, é a função inversa de 10 elevado a x, e o e elevado a x aparece ln, tá? Essas aqui são logaritmos, né, que é assunto que a gente vai estudar daqui a pouquinho, mas são as funções inversas dessas funções tanto na base 10 quanto na base e. E as únicas funções que vão exponenciais, que vão ter inversos na calculadora, não dá para ter todas, né? Então a gente escolheu para ter inversa o 10 e o L e o E, tá? O 10 e o E, apenas isso. Aí você também vai fazer F y 10 elevado a menos x, 10 elevado a menos x não, é, isso, 10 elevado a menos x. Aí você fala, mas isso não é uma função exponencial. Aí eu falo, sim, isso aqui é a mesma coisa que 1/10 elevado a x. E a g, que é y igual a 1/e elevado a x. Que como e é maior que 1/e é menor que 1. Aí, portanto, esse gráfico é decrescente. Você também pode escrever isso como sendo elevado a menos x. Elevado a menos x. Bom, esses gráficos aqui todos, eu vou colocar no GeoGebra 2. Vou escolher aqui pode ser do 3 mesmo. GeoGebra aqui. Bom, vou fazer y igual a 3 elevado a x. Aí 3 elevado a x. Primeiro gráfico. Tá aqui, ó, o gráfico em verde. Como falei, é uma função que ela é crescente. Aqui, se você observar, ele já vai ficando bem colado, né? No próximo ao eixo X, mas ele é um fato que ele não encosta, tá? Essa distância vai ficando muito pequenininha mesmo. Quando você faz 3 elevado a x, por exemplo, 3 elevado a menos 1000, esse número é muito pequeno mesmo, tá? Perto de zero. Agora, vamos fazer o y como sendo igual a 1/3. Aí 1/3 vai para frente, mais uma para frente, aí elevado a isso tudo a x.
Olha aí, digitei direitinho, agora eu vou fazer aqui o gráfico, tá? Olha só a simetria que tem. A função f e a função g. Tá? Uma é 3 elevado a x, a outra é 3 elevado, 1/3 elevado a x. E elas são perfeitamente simétricas, esses gráficos aí. Todas passam nesse ponto aqui, ó, que a gente falou aqui, ó. Todas passam pelo ponto A. Enquanto uma cresce, a outra decresce. A vermelha decresce e a função verdinha cresce. Outra informação que a gente pode colocar aqui, ó, se você pode ver os pontos que estão marcados. Ó. No de verde, você tem esse ponto, que é 1 e 3. Nesse outro, se você olhar aqui no verde, ó, se você pegar o -1, você vai ter esse ponto aqui. Aí o ponto é que eu não marquei exatamente no 1, não, tá? Ele deu uma caída aqui, mas foi -1 dá 0,33, tá? Ele foi -1,01. Ele não coloquei ele exatamente na posição, não. Bom, e, e aí a gente pode colocar, né, outros valores, analisar aqui os valores com a função para ver se está tudo ok, tá tudo certo. Se você for dando zoom, tá? Diminuindo, né? Para ver qual é o comportamento das funções, olha só como que é o comportamento. Isso aqui é bem interessante de você fazer o zoom, né? Diminuir o zoom e ver como é a função. Ela cresce muito, ó. Ela já antes de chegar aqui a verde, né? Ó, antes de chegar no 50, ela não, bem antes, né? Antes de chegar no 10, no 20 ali, ela já está no 250 ali. Você também pode mexer na escala aqui para você, se você acha que o valor é muito grande, aí você muda da escala. Você faz uma escala de 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, né? De acordo com a tua necessidade para você mais ou menos visualizar. Quando uma escala cresce muito, né? A escala Y aqui está crescendo muito rápido. Aí você faz uma mudança na escala. Aqui eu não dá para fazer aqui no tablet, é mais difícil, mas no computador é mais fácil. Uma hora depois eu mostro para vocês a alteração de escala. Perfeito. Aí, voltando aqui para os nossos exercícios, a gente tem exercícios diversos assim, para a gente treinar a construção de gráfico. Tá? Mas ainda eu quero agora tratar com vocês, não a construção de gráfico, mas como que a gente resolve equações exponenciais. Equações, tá? Então, queremos resolver equações exponenciais. Isso tem a ver com a injetividade da função exponencial. Tá? Para a gente resolver a equação, a ideia básica é essa, que a elevado a x é igual a elevado a y, se somente se o x for igual a y, tá? Aqui é uma função, claro, exponencial, né? O a é... Deixa eu mudar aqui. E escrever assim, ó. Se a é maior que zero, a é número real, tá? E a é diferente de 1, então vale isso. Isso é por conta da injetividade da função exponencial. E esse é o princípio para a gente resolver qualquer equação exponencial, tá? Se as potências são iguais, seus expoentes são iguais. E se seus expoentes são iguais, suas potências são iguais. É isso que está dizendo essa propriedade. E eu vou fazer exercício já com isso. A teoria não tem nada de teoria, mas a gente vai resolver usando esse método aí.
exercício 70, no livro, você tem o item A, 2 elevado a x igual a 64. E como é que a gente resolve essa equação? Você faz assim, ó, 2 elevado a x, você fatora o 64. Se você for fatorar o 64, o que, que é fatorar? É de fazer aquela mesma fatoração que a gente aprendeu, ó, dividir por 2 dá 32, dividir por 2 dá 64, dá 16, dividir por 2 dá 8, dividir por 2 dá 4, dividir por 2 dá 2, dividir por 2 dá 1. Fatora até chegar no 1. E quantas vezes o 2 aparece aqui? A sexta. E aí você tem que de 64 é 2 elevado a sexta. Né? E portanto, tá? Isso implica, né? E equivale, né? Na verdade, aqui, que o x tem que ser 6. Tá? Portanto, qual é o x que resolve aquela equação 2 elevado a... Qual é o 2? 2 elevado a que número dá 64? A resposta é 6 e não tem outro, porque a função exponencial é injetora. Tá? Outra conta desse tipo aí. O item D, a gente tem 8 elevado a x igual a 1 sobre 32. As potências de base 10, eu espero que você já também saibam de cabeça, assim, ó. Por exemplo, o 8 é a terceira. Então eu faço assim, ó, 2 elevado a terceira elevado a x. Isso aqui é igual a 1 sobre 32. 32 é 2 a quinta, né? Até tá aqui no meio do caminho, ó. E o 8 também tá aqui no meio do caminho, né? Aqui você multiplica. Você vai ter 3x igual. Aqui é precisamente ser tudo, tá? Aqui 2 elevado a quinta, eu subo ele, né? Quando você muda de posição, o numerador e o denominador, você muda o sinal, né? Tem aquela questão do sinal. Portanto, aqui ó, a gente tem potências de mesma base, tá? Então os expoentes têm que ser iguais, pela propriedade ali acima que a gente falou. Então 3x tem que ser igual a menos 5. Que isso aqui é uma função afim que a gente sabe resolver, isolar o x, é menos 5 sobre 3. Portanto, x tem que ser menos sobre 3. Resolvida a questão. E tem que ser perguntas, gente. Perguntas aí. Aqui agora a gente começa a resolver bastante equaçõezinhas assim. Temos essa, ó, por exemplo, raiz de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81. Se você lembrar, o 81. Bom, se você não lembrar, não tem problema, não. Você pode fatorar ele. Primeiro a gente tenta fatorar. 81 é 3. Dividindo por 3 é 27. Dividindo por 3 é 9. Dividindo por 3 é 3. Dividindo por 3 é 1, tá? Então é 3 a quarta, tá? Se você quiser... Bom, não tem muito o que fazer, não. Vou escrever aqui assim, ó. O, o 3, raiz de 3, eu tenho que colocar 3 elevado a meio. Depois, isso está elevado a x. Do lado de cá, eu escrevo o 81 como sendo 3 a quarta. Isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a quarta sobre 3. 4 sobre 3. Aqui, eu vou fazer um passo antes aqui, senão vai que alguém confunde aí, ó. 3 a quarta. Aí você tem uma irradiação, né? Uma radiação, uma potenciação, a gente pode escrever na forma de expoente racional. Aqui a gente multiplica. Meio vezes x, dá x sobre 2. E aqui você faz aquela escrita de forma racional. Tá? Escreve como sendo potência de expoente racional. Bom, bases iguais, os expoentes devem ser iguais. X sobre 2 igual a 4 terços. Aí o x está sendo dividido por 2, ele passa multiplicando.
Isso vai ficar 2 que multiplica 4 terços. Então, o x tem que ser 8 terços. É o único x que resolve essa equação exponencial. Certo? E existem inúmeras que vocês vão fazer aí. Esse exercício, inclusive, é o exercício resolvido. Vou fazer aqui. E esses aí eu acho que já dá para vocês terem uma ideia de como é que faz o 71 todo. Eu vou dar a ideia mais de como é que resolve o 72, tá? Exercício 72. O 72 já começa a ficar, sei lá, mais estranho. Você tem 2 elevado a 3x menos 1, igual a 32. 32 a gente sabe que é 2 a quinta, então já escreve aqui. É, aqui, cadê aqui? Potências iguais, os expoentes devem ser iguais. Então, 3x menos 1 tem que ser igual a 5. É uma função afim, a gente sabe resolver isso, né? Isola o x, você tem 3x igual a 5 mais 1. O 3 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 6 sobre 3. X igual a 2. Tá? E é a única resposta para que é o único valor que soluciona essa equação. Tem que escrever, né? S igual a solução é 2. Tá? Item B. 7 elevado a 4x mais 3 igual a 49. Bom, todo mundo sabe que 49 é 7 ao quadrado. E isso aqui já chega naquela propriedade. Bases iguais? Sim. Os expoentes têm que ser iguais. Os expoentes são 4x mais 3 tem que ser igual a 2. É uma funçãozinha afim, que a gente chegou aqui. Você tem 4x igual a 2 menos 3 dá menos 1. Então, x tem que ser igual a menos 1 dividido por 4. E é a única solução. Bom, tem outra aqui, que acho que essa aqui é interessante da gente observar, que ele fez assim, ó, 11 elevado a 2, x mais 5 igual a 1. Aí você fala, mas 1, o que o 1 tem a ver com 11, né? Aqui é um truque muito simples, né? É só você observar que o 11 elevado a 0 é 1. Aí você sempre reduz a esse tipo de situação quando você tem 11 elevado a 2x mais 5 igual a 11 elevado a 0. As potências são as mesmas, né? Portanto, as bases são as mesmas, né? Portanto, para as potências serem iguais, nós precisamos que nossos expoentes sejam os mesmos. Então, 2x mais 5 tem que ser 0. Isso faz com que o x tem que ser menos 5 sobre 2. Ok? Vamos para mais contas aqui. Agora tem umas aqui que vai ter uma equação quadrática junto. Item D. É bom que você já revisa a função quadrática. Ó. 2 elevado a x ao quadrado menos x menos 16 igual a 16. Tá, eu fatório 16, que é 2 a quarta. E eu vou ter 2 elevado a x ao quadrado menos x menos 16. Tudo isso aqui ó, é expoente, tá, gente? Esse x ao quadrado menos x menos 16 é expoente. O que eu faço agora? Uso a propriedade, né? Bases são iguais, então os expoentes têm que ser iguais quando você tem igualdade de potência. X ao quadrado menos x menos 16 tem que ser 4. Isso vai ser equivalente a dizer que x ao quadrado menos x menos... eu passo menos 4 para cá, vai ficar menos 16 menos 4 menos 20. Tem que ser zero.
É, eu vou resolver isso aí por soma e produto, tá? Vamos ver. Soma tem que ser menos B, dá 1. E o produto tem que ser 20, menos 20. É, eu digo que o X tem que ser 4 e 5. Aí você fala assim, tem alguma coisa errada, né? Tem que ser dar menos 20 o produto. Então, um sinal de menos vai para algum dos dois. É o menos 4 para poder a soma dar 1. Veja que a soma está dando 1 e o produto está dando menos 20. Professor, não sei fazer desse jeito. Usa a fórmula do discriminante que você vai conseguir resolver a equação. Aí, se você falar assim, será que dá 5 mesmo? Aí você faz, ó. 5 ao quadrado dá 25, menos 5 menos 20, tá? E dá zero. Beleza, 5 é a resposta. Então, são essas duas respostas. Aí, o conjunto de solução nosso, né, é menos 4 e 5. Outra, viu? Ó, tem a equação quadrática junto, né? Não tem como fugir, né? A hora ou outra ela sempre retorna. Essas equações aí sempre é, aparecem novamente. Bom, vocês já entenderam como é que resolve com a quadrática. Deixa eu fazer outra aqui que esteja mais estranha. Eu vou fazer uma. Eu vou fazer a letra M, que pode parecer mais estranha, que é 27 x ao quadrado mais um, que tem que ser igual a 9 5x. Você tem que reduzir a mesma base. Aí você sabe que 27 é potência de 3, é 3 ao cubo. E o 9 também é potência de 3, é 3 ao quadrado, e coloca lá. Então, essa equação equivale a você ter 3 ao cubo, depois x ao quadrado mais 1, tá? Isso tudo aqui. Isso aqui vai ficar 3 ao quadrado, aí 5x. Essa expressão toda aí. Multiplica os expoentes, você vai ter 3 que multiplica 3x ao quadrado mais 3. E do lado de cá vai ficar 15, né? Não, 15 não, 10, né? 3 elevado a 10x. Aqui temos potências iguais e as bases são iguais, então os expoentes devem ser iguais pela propriedade que nós temos para resolver ali a equação, né? Isso equivale a você ter 3x ao quadrado menos 10x mais 3 igual a zero. Certamente esse aqui não dá para usar soma e produto, tá? Você calculou o discriminante. Discriminante é b ao quadrado, 100. Menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 3. Isso vai dar... Isso aqui dá 36, tá? 36. 100 menos 36 dá 64. Olha só. O cara achou um delta bem bonitinho, né? Para colocar no problema. Então, o x é menos b, tá? Dá 10. Mais ou menos a raiz de 64 dividido por 2 vezes o valor do A, que é 3. E aí nós vamos fazer. Deixa eu fazer mais um passo aqui, que é 10 mais ou menos. Raiz de 64 é 8, dividido por 6. Então temos o primeiro x vai ser 10 menos 8, dá 2, 2 sextos, que é um terço. E o outro, ou x igual a 10 mais 8, dá 18 sobre 6, que dá 3. Tá? 3 é uma solução. Não ia achar muito, não. Acho no chute, assim, saber que 3 e um terço é a solução não ia ser fácil de achar como soma de produto, não, tá, gente? O produto dá 1. E a soma tem que dar 10 terços, né? E dá, né? Dá certo, mas isso não é, isso é difícil
de fazer com números que não são inteiros, né? Quando é fração. Bom, tá aí. Dá para resolver essa parte aí toda de equações. Né? Resolver tudo quanto for equação aí. Tem umas aí mais cabulosas, mas acho que vocês conseguem resolver numa boa. Vou fazer uma, que é a 79 item A. Vou fazer só o item A, para dar uma ideia de como é que faz, tá? Tem equação assim, ó. 3x menos 1 mais 3x mais 3x mais 1 mais 3 elevado a x mais 2, dando 306. Essa equação. Descubra o x que resolve essa equação. Aí você fala assim, "Ixi, não dá para descobrir. Nem equação. Isso não é uma equação exponencial. Tá? Do jeito que estava colocado ainda não é, mas a gente pode transformar em uma equação exponencial. O que a gente faz? A gente usa a propriedade de que essas expressões aqui, ó, 3x mais 1, a gente pode escrever como sendo 3x vezes 3, né? Que é 3 elevado a 1. E essa aqui, ó, 3 é x vezes 3 ao quadrado. Aí essa aqui eu deixo 3x mesmo. Essa aqui eu posso até fazer uma divisão, né? Subtração vira divisão, é 3x dividido por 3, tá? Elevado a 1. Isso dando 306. Eu posso fazer assim. E aí? O que tem de interessante escrever dessa forma? É que você pode colocar o 3 elevado a x em evidência. 3 elevado a x no primeiro multiplica 1/3. No segundo é 1, tá? Porque não aparece nada aqui, eu vou colocar ele como multiplicando 1. Mais 3 nessa aqui e nessa aqui é 9. Fazer essas os íntegros, né? 9 dá 13, né? Dando 306. Fazendo essa soma, nós vamos ter 3 elevado a x. Essa soma aqui, você coloca o 3 em evidência, ou o três, né, o mínimo múltiplo comum, o MDC, tá, o MDC, máximo divisor comum. Aqui aí você faz 3 dividido por 3, 1, multiplicado por 1, 1. Aí 3 vezes 13 dá 39. Tá? Isso é igual a 306. Mais um passo, hein? Esse número aqui está multiplicando, né? 40 sobre 3, né? 3 elevado a x vezes 40 sobre 3. Igual a 306. Aí eu vou fazer isso. Ó. 3 está dividindo, ele passa multiplicando. Vai ficar 306 vezes 3 dividido por 40. Quanto é que dá essa conta, né? 40. Quanto que dá essa conta? Bom, deve ter acertado, né? Deixa eu ver. Tá 9. É, 306 dividido por 3 dividido por 40. Engraçado, né? Ah, não. Não parece que dá uma potência de 3. Deixa eu ver se é 303, 306 mesmo. Ah, peraí que eu copiei errado uma coisa. O professor sempre tem que copiar alguma coisa errada, né? É, tem um número negativo aqui, gente, ó. Eu vou corrigir em vermelho. É aqui, ó. Esse número aqui é negativo. E aí muda tudo, né? O número não vai ficar assim, não.
É, aqui, então, quando a gente for juntar, não vai ser 13 mais, vai ser 12 menos um dá 11. E essa conta aqui não vai dar mais essa conta, né? Vai ser 33, né? Aqui vai ficar 11, 33, 34. Aí aqui agora fica 34 sobre 3. Bom, não sei se vocês estão vendo que 306 dividido por 34, isso dá 9. 9, tá? 306 dividido por 34 dá 9. E vezes 3. Isso vai ficar 27. E aí você continua escrevendo. 3 elevado a x igual a 27, que é 3 ao cubo. Então x é 3. Tá? Claro que essas contas aí você pode voltar lá para verificar se a sua conta está certa. Você coloca o x igual a 3 aqui, ó. Aqui, em cada lugar desses aqui, e verifica se essa conta está certa. Se está dando 306, tá? Mas tinha um sinal de negativo ali, por isso que eu tava errando, tá? Tem algumas equações que ficam bem diferentes aí, ó. É esse tipo de equação aqui, ó. O 81 todo se resolve usando essa técnica. Você tem 4 elevado a x menos 2 elevado a x menos 2 igual a zero. Aí você não consegue isolar o x aqui. Uma potência igual uma outra potência lá. Essa equação aqui, ela tem uma propriedade interessante, ó, que se você fizer o 2, o fatório 4, você tem 2 ao quadrado. Então, você vai ter 2 ao quadrado elevado a x. Menos 2 elevado a x menos 2 igual a zero. E aí você troca de posição o 2 elevado a x com o 2 aqui, ó. Troca eles de posição, porque já que eles multiplicam, eles comutam ali. Você vai ter 2 elevado a x, 2 elevado a x, menos 2 elevado a x, menos 2 igual a zero. Isso, se você enxerga assim, você tem aqui uma equação quadrática na variável, o 2 elevado a x, ele está fazendo o papel de uma expressão numa função quadrática. Como assim? Escreve o y como sendo 2 elevado a x. Substitui ele ali. Você vai ter y ao quadrado menos y menos 2 igual a zero. Ou seja, o y igual a 2 elevado a x, 2 elevado a x, ele resolve uma equação quadrática. Como é que a gente resolve essa equação quadrática? Sei lá, por soma e produto, delta, escolhe um jeito aí. No caso aqui, eu vou fazer por soma e produto, tá? Só para treinar, também treinar um pouco soma e produto. A soma tem que ser o menos b sobre a. Vai ser 1. E o produto tem que ser c sobre a, dá menos 2. Isso me diz que o y tem que ser. Tem duas possibilidades para ele, né? É, o produto dando menos 2 e a soma dando 1. É 2 e 1. E alguém fica com sinal negativo. Tem que ser o menos 1, né? Tá? Tem que ser o menos 1. O menos 1 multiplicado por 2 dá menos 2. E menos 1 mais 2 dá 1. Perfeito. Aí você fala assim, vamos fazer por delta mesmo aqui, professor, que eu não estou acreditando nessas contas, não. B ao quadrado é 1. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 2. Isso dá menos 4 vezes 2 dá 9, né? Então isso dá 9, tá? Dá 1 mais 8 dá 9.
o y não é x, tá? Estou com a equação auxiliar aqui, ó. Isso aqui é uma equação auxiliar. Uma equação quadrática auxiliar que eu tenho que resolver. Eu estou querendo saber o valor de x. Agora nós temos, ó, o menos b, 1, mais ou menos o 9, que é a raiz de 9, né? 3, ou já pôr 3, né? Dividido por 2 vezes o valor do a, que é 2. Você tem dois valores aqui. 1 menos 3 dá menos 2 sobre 2, que dá o menos 1, que era aquele valor que a gente já tinha achado. 1 mais 3 dá 4. 4 sobre 2, que dá 2. Também a gente achou. Só que quando você vai resolver a equação, agora volta o y, retorna, volte para a variável x, tá? A equação em x. Isso vai te dar assim, ó, que 2 elevado a x tem que ser menos 1. Isso aqui não tem solução. Porque a função exponencial, ela nunca fica negativa, né? A expressão a elevado a x nunca fica negativa. Agora, o outro você vai ter. Então, essa aqui não tem solução, mas a outra pode ter solução. 2 elevado a x igual a 2. Então, x igual a 1, tá? X igual a 1 é a única solução dessa equação exponencial. 3:15 já, né? Puxa vida. Bom, as outras equações, assim, tem muita equação aqui nesse livro, mas muita coisa repetida, tá? Faça o básico aí. Eu vou selecionar a lista para vocês fazerem a equação, as equações, assim, que eu julgo mais importantes. E na próxima aula a gente começa a falar aí sobre inequações exponenciais. A gente falou sobre inequações exponenciais e já vai entrar no próximo capítulo, que são os logaritmos, na quarta-feira, tá, gente? Então, aguardo vocês para a próxima aula. Deixa eu encerrar a gravação.